Olá, meu caro ouvinte, seja o horário a qual você esteja escutando, como vai você? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite? E eu estou aqui com o meu CEO do programa, mas antes dele se apresentar, você não leu errado, se foi eu que coloquei o título, é exatamente isso mesmo. Você quer ser um corno manso? E no episódio de hoje, como vocês gostam muito de banalidade e coisas do campo erótico, a gente vai falar de um fetiche que infelizmente tem se alastrado. Mas antes, CEO, pode adestrar a sua posição como mestre supremo do canal e se apresentar? Caramba, mano, eu fiquei me sentindo agora que nem o Zoolander, velho. Enfim. Salve, Legião, aqui quem fala é o Cliff, sejam muito bem-vindos a mais um Fora da Linha. Quase que eu falei na hora do evento, eu tenho que parar de... Se bem que não, faz tempo que eu não gravo na hora do evento, mas enfim. Cara, eu tô me sentindo que nem o Nicolas Ferreira, cara. No meio do... No meio de uma audiência, no meio Eu da achei que você rua. estava fazendo o L agora. Não, não, pô, não, não. Eu tô aqui, tipo, eu tô aqui fora, tá ligado? Enquanto você deve estar aí no seu quarto aí gravando um negócio tudo bonitinho, eu tô aqui tomando vento. Nicolas Ferreira foi pra, como é que é o nome? Foi pra audiência andando de moto, cara. Durante a audiência andando de moto sem capacete, velho. Contra o Nando Moura, velho. É muito Ah, bom, né, ser deputado. Você consegue fazer essas merda aí, ninguém te enche o saco. e aí, eu nem preciso dizer que ele perdeu, né? Mas ah, ainda assim. E sobre o tema do bagulho hoje, cara, falando inclusive até em Nando Moro, mano. Se você não quer ser corno, cara, você já sabe onde é que você tem que se inscrever, né, cara? Exatamente, no canal da Legião Podcast, cara. Você pensou que era outro canal, mas era eu. Eu assino embaixo com o meu CEO. Se você não quer se tornar um corno, se inscreva no Legião Podcast, o canal mais preciso do Brasil. E tu quer dar a introdução, cara, sobre esse assunto? Foi você que deu a ideia, inclusive. Cara, é porque, tipo assim, um tempo atrás aí, cara, você vê como é que esse tipo de assunto fica datado, né, velho? Mas enfim, tempo atrás aí, a gente ia comentar um pouco a respeito daquele médico shapeado lá, que eu não posso falar o nome dele aqui, tomar um gole de água. E esse médico shapeado, ele enfrentou um problema muito grande na internet, porque em todo canal que ele vai, podcast principalmente, ele tem que sempre fazer alusão, ele sempre fazia alusão à, à esposa dele. E tipo assim, isso sempre acontecia e ninguém enchia o saco. Era impressionante. E depois de um tempo pra cá, mais precisamente depois que o Lula venceu, o pessoal começou a implicar muito no pé desse cara, porque ele ficava mencionando a esposa, tipo, meio que de uma forma obsessiva. E aí surgiu, né, de que o pessoal começou a estar caindo nas redes sociais e tal, tudo. E ele simplesmente esfarelou mentalmente e começou a xingar todo mundo que falava qualquer coisa para ele a respeito da Robert Woman Samar, tá ligado? Então é complicado. O que eu me encabulo desse caso é que tu pode perceber que o pessoal hoje que tá nos tops, os famosos, eles têm uma boa blindagem física, igual, por exemplo, né, fisiculturista, esse cara facilmente poderia arrebentar a minha cara, mas eles não têm blindagem mental nenhuma. O senhor que começa com a letra M, né, que é o cara que a gente tá Não, pô, falando, é PM, é PM. o PM aí, vai, o PM, ele é um cara bem sucedido na carreira dele, tem muito dinheiro, que é o melhor, ok, vamos dizer assim, visualmente falando, Segundo ele, tem um pau maior do que 20 centímetros. e de quebra, ele consegue mesmo assim é, ficar irritado, extremamente nervoso com garotos com fotos de anime na internet que nunca vão chegar a ter metade do que ele teve na vida. Isso é uma coisa que aconteceu, por exemplo, também com aquele dublador, eu esqueci o nome agora, o Briggs. Talvez você deve ter visto a Tô ligado. polêmica que ele Mano, o envolveu. povo no Facebook fica gastando esse maluco de um jeito. Se eu não me engano, a Helena é uma mina que a gente tinha amizade um tempo atrás. Mano, ela conseguiu tirar o cara do sério, porque ela fez uma piada a respeito de ele gostar de furry, cara. É impressionante, cara. Não, como Impressionante. falou, pega o caso do. Você viu do Chainsaw Man? Não tô ligado. Caraca, você não ficou sabendo? Não.
Cara, esse bagulho estourou. O seguinte, o Blizz, ele tava na dublagem oficial do Chainsaw Man, que é um dos animes top trend dos últimos momentos. E tem uma... E naquelas scans piratas, né, que é onde o pessoal lê, obviamente a dublagem, a tradução ela não é oficial. Não que eu me importe com isso, porque a tradução oficial de muita coisa que vem pro Brasil é muito errado. Já teve tradutor brasileiro que, tipo, o cara ele tava deitado na cama reclamando que ia morrer, os caras traduziram de raiva como é só uma gripezinha, então eu odeio o tradutor Não, oficial. tá o nível de tradução da Velma agora que saiu, né? Não, como falou, então, tipo, Inclusive, não é porque é oficial que é bom. inclusive, cara, isso rende muito tema pra podcast futuro, cara. Porque você viu o vídeo que eu te mandei hoje a respeito do Scooby-Doo, velho? Eu vi. Mano, Fato é. no meio do episódio os caras me soltam uma piada xenofóbica, velho. Tipo assim, isso nunca aconteceria hoje em dia, cara. Mas enfim, continuando aí. Mas só voltando pra você terminar de entender. Na tradução não oficial, tem um momento que um personagem ele vira e fala assim: o futuro é pica, senhores. E muita gente, como o anime tá vindo dublado, ele esperava que ia vir essa frase, né? E não veio. E os caras começaram a aliciar o Guilherme Briggs, que eu acho que era o cara que tava dublando esse personagem, a ponto de que ele, por causa de meia dúzia de moleque com foto de anime xingando, ele ficou bravo e ele saiu da dublagem oficial de Chainsaw Man. Então, isso até é uma coisa que aconteceu com o Paulo Musi, né? Tipo, o pessoal hoje ele não tem blindagem mental nenhuma. E bota nenhuma nisso. Tipo assim, tu consegue observar muito isso, principalmente em grupo de classe média alta. Porque você pega o Zé que mora ali na Baixada Fluminense. Mano, o cara não vai. Ele sabe que se ele ficar se irritando por causa de coisinha de internet, o pessoal vai gastar ele, tá ligado? Agora, essa galera que parece que foi criada em condomínio, se você solta uma piadinha, mano, você aluga um triplex na cabeça do maluco, velho. É impressionante como o pessoal não teve nenhum preparo emocional. Ainda fala mal de escola pública, cara. Tenho certeza que se os malucos estudassem em escola pública, eles teriam um mínimo de malícia, velho. E é o que falta na maioria desse pessoal aí. Não, e é uma coisa simples resolver esse problema. Os caras estão te xingando na internet, é só fechar o aplicativo, cara. Só desliga o celular. Tipo, aí você vai ver que nada daquilo ali é real. Sim. Tipo assim, é só você, tipo, literalmente. Ah, não, vou bloquear o cara, eu vou escrever um puta de um textão aqui pra ele. Velho, o cara não tá nem aí. O cara, ele quer ver você se irritar mesmo. É a diversão do troll. É ver o cara se irritar. Tipo, teve uma vez que eu tava... Inclusive eu faço muito isso até, né? Teve um cara que ele comentou... Acho que era postagem a respeito de alguma coisa da Bíblia, né? Aí teve um cara... Esses caras chatão de sempre, né? Ah, por que não posta aquele texto que mandava apredejar um determinado grupo de gente aí, que eu não vou falar? Fala desse texto aí. Aí eu fui lá, com a minha humilde inteligência, fora do normal, e só comentei. Bons tempos. Pra quê? Pra quê, mano? Os caras ficou, tipo, um baita de um debate a respeito daquele determinado tema lá, e aí já viu. Tipo assim, às vezes a pessoa nem concorda com o que ela tá falando, ela só comenta pra irritar e os caras vai e, tipo, pega o bait, tá ligado? Cara, isso é muito cultura de eu só vou ficar na minha bolinha, sabe? Infelizmente só tende a piorar. Mas enfim, o assunto do vídeo não é isso aí, o assunto do vídeo é sobre Exatamente. uma coisa chamada cuckold. Eu vou começar dando uma introduçãozinha básica. Da onde que vem essa origem desse termo? Cuckold vem da palavra cuco. O passarinho, sabe? Aquele lá que você já viu em desenho animado, que ele fica naquela caixinha do relógio e quando ele bate uma determinada hora ele vem e fica gritando, né? Como se fosse falar alarme. Por que cuco, velho? Na natureza, o cuco, ele é um pássaro que assim que ele termina de pôr o ninho, de criar o ninho, ele deixa que outras fêmeas coloquem os ovos que elas receberam de outros machos naquele ninho, né? Então a gente já começa a ter na primeira edição do vídeo, com poucos minutos, de que se você assume filho dos outros, você é um
culpo completamente. Então, não faça isso, tá? Fora da linha podcast, lição número 1, não assuma o filho dos outros. E daí que vem a primeira lição sobre o assunto. Eu posso comentar? À vontade. Cara, é o seguinte. Eu concordo com o Hitomi. Não vou dizer pra você que você não será feliz se você não assumir uma princesa alier com bonequinhos. Só que, pra prestar atenção. Vamos lá, você que... É tipo assim, eu não posso virar aqui pra você e falar não faça isso ou faça aquilo. Porque, querendo ou não, a genética é um negócio fascinante, velho. É impressionante como, biologicamente falando, cada um dos seres que o nosso Senhor Deus colocou neste mundo vieram para cumprir uma função. Então, tipo assim, você pode observar que, independente do que o cara faça, ele nunca vai conseguir atingir certos objetivos, certas conquistas, em comparação com a outra pessoa que tem aptidão para aquilo. Então, por que nem todo cara por aí que você sai na rua, ele tem 1,95 de altura, pesa 120 quilos e é shapeado? Porque nem todo mundo tem essa aptidão física. Assim como também nem todo mundo é bancário, nem todo mundo recebe 5 dígitos por mês, nem todo mundo é destacado dentro da sua área. Então você vai ver que existem pessoas que estão, por assim dizer, cumprindo uma função dentro da sociedade. E muitas pessoas têm que cumprir as funções mais baixas, infelizmente. Só que aí que tá, aí que entra o pulo do gato. Você tem que tentar procurar o melhor dentro de você. Então, se você se conforma com aquilo que te empurram, por assim dizer, você vai ser o cara que vai assumir a princesaria com boneco. Só que aí que tá. Infelizmente, existem caras que vieram ao mundo para cumprir esse papel. Você querendo ou não. Só que aí que tá. Se você tem essa noção, você entende que você vai se prejudicar, que você não precisa disso para viver, cara, você tem uma opção na mão. Agora, se você é aquela pessoa extremamente dependente emocionalmente das pessoas, você é uma pessoa que precisa construir laços sociais para conseguir sobreviver, e muitas vezes você é dependente desses laços, você vai se agarrar à primeira oportunidade que te der alguma bola. E muitas das vezes vai ser uma pessoa desesperada tentando bancar a si mesma e aos seus bonecos. É assim que funcionam as coisas. Do meu ponto de vista também, obviamente. Então, a segunda Black Pill do programa tem cara que nasceu para ser corno e não tem como mudar. Mas brincando aí, brincadeiras à parte, você tá parcialmente certo. Eu acho que eu já falei isso num vídeo antigo, que tem um livro que eu li chamado Admirável Mundo Novo. Em resumo, vou ter que falar um pouquinho dele. Ele conta de uma sociedade que ela é geneticamente criada. Por exemplo, os humanos literalmente nascem em laboratórios e, desde o princípio, eles são recebidos um ensino utilitarista. Por exemplo, eles dormem aprendendo, né? Ficam tocando algumas coisas na cabeça dele que faz ele aprender. Enfim, ele desde o primeiro segundo de vida dele, ele é ensinado a ser uma peça utilitária da sociedade e só ficar consumindo. E vamos lá, humanos serem feitos em fábricas, em laboratórios. Você imagina que é todo mundo, igual o Cliff falou, né? 1,95 m, mais de 100 kg de pura massa muscular. E não, cara, inclusive, salvo engano, eu não consigo confirmar, mas eu acho que é desse livro Admirável Mundo Novo que esse pessoal masculinista tirou esse termo de beta, sigma, alfa, porque literalmente os humanos lá eles são separados para essas categorias, né? E daí você me pergunta, tipo, mas dá para criar em laboratório, por que não é todo mundo o alfa, vamos assim dizer? E o livro ele dá uma informação, uma explicação excelente, cara, que é o seguinte: a perfeição não tá na... Tipo, a perfeição da natureza, ela não tá em todo mundo ser top. Ela tá no equilíbrio. Pensa bem, sempre vai existir funções de, entre aspas, baixa casta. Ou seja, sempre vai ter que alguém limpar o chão. E se todo mundo fosse Shed, quem que ia limpar o chão? Entendeu? Então, infelizmente, tem sim essa parcela que a função dele vai ter que ser lidar com o filho dos outros, saca? Então,
É um momento triste. E eu abri um blog para explicar para vocês o que é cuckolding, mas não pesquisa, cara. Eu acabei entrando num site aqui que eu fiquei triste, eu achei um mais legalzinho aqui. Eu vou ler da exata forma que está aqui, cara. Cuckolding, o que é isso? Feito por um doutor aqui, eu não vou expor porque eu não quero tomar um senhor processinho na minha casa. O cuckolding é um fetiche que está em alta desde 2018. Muitos não entendem a prática. Outros secretamente anseiam por fazer parte dela. Em ambos os casos, existem muitas dúvidas sobre o prazer em ver uma traição acontecendo. De onde vem o prazer do cuckolding? Ele não explica, mas eu vou explicar. Quer dizer, ele dá uma explicação que não é isso, mas eu vou explicar. Momento odeio França agora. A França, historicamente, ela é o país da degeneração. Tipo, é ela que acaba passando Ela vai essas merdas subir, pros ela vai outros. descer, ela vai sentar com mim. Então, cara, antes do cultismo, cara, que é literalmente você sentir prazer em ver sua mulher com outros caras, existe uma outra coisa que é parecida, que chama-se voyeurismo, que pela palavra você já imagina que é de origem francesa e o que consiste o voyeurismo? Consiste em ver prazer, sentir prazer em ver duas pessoas, ou mais, né, tendo esse tipo de relação. Ou mais. Cara, vamos lá. Enfim, né, as coisas sempre pioram, eu sempre espero o pior. Cara, vamos lá. A França, a título de curiosidade, ela foi o país que passou o biquíni no mundo. Não sei se vocês sabiam. Antigamente era mal visto por todo mundo, cara. Você sabe como é que a França passou? As pessoas que queriam passar isso aí, literalmente tiveram que contratar moças do sexo, Cabaré. vamos assim dizer. Exato, porque a mulher comum não queria usar isso aí como para fazer propaganda, nem nada, porque era mal visto, entendeu? Então, sabe, é sempre daí que saem essas coisas, né? Lá foi o primeiro país que quase legalizou o casamento sem restrição de idade, se é que vocês me entendem. Então, não gosto muito desses caras. E de lá que saiu esse... Vamos lá. A maioria dos homens já foi, entre aspas, adepto do voyeurismo alguma vez. Se você já assistiu a algum site adulto, isso já foi uma coisa que você meio que participou e você só não sabe disso. E, tipo, já é nojento, mas imagina você fazer isso com alguém que, teoricamente, você está comprometido, cara. Isso consegue ser mais depravante ainda. É tipo aquele filme lá acho que não sei se é do Brad Pitt, que é tipo uma festa fantasia. Não é fantasia, mas tipo, todo mundo tem que usar uma máscara. E lá dentro rola um bacanal onde todo mundo come todo mundo. Eu esqueci o nome desse filme, cara. Depois eu vou precisar, vou colocar na descrição ou nos comentários, sei lá. Mas ele é basicamente esse rolê que você tá falando aí. Tipo, vai todo mundo pro mesmo lugar e lá rola uma orgia onde, tipo, casais vão. E você, tipo, são casais da alta sociedade que vão pro lugar lá pra poder fazer os bacanal. E detalhe, tipo, talvez você não esteja pesquisando, né, não saiba desse assunto, mas infelizmente uma coisa que eu tô vendo na reportagem que é verdade é que um dos estilos de fetiche mais pesquisados no Brasil. E por um acaso eu decidi pesquisar no Google o que é. Os resultados eles divergem, mas fato que o cuckold ele tá sempre no top 5. Às vezes em segundo, às vezes em quinto. Mas vamos lá, eu peguei, por exemplo, uma lista aqui de Florianópolis, cara. Sabe qual que são os fetiches mais pesquisados em Florianópolis, cara? Novinha, kkk. BDSM, primeiro BDSM, que caso você não saiba, significa bom demais ser monogâmico. Em segundo lugar, swing, é uma variação, né? Não, agora fala sério, o que é BDSM? Eu teria que pesquisar aqui, eu não sei, tipo, eu só falei brincando. Não, peraí, deixa Não, eu tipo olhar. assim, pelo que você falou, eu falei, mano, isso não tem nada a ver com pornografia, cara. Não, simplesmente não. Bandage, display, sadismo... Cara, teria mais a ver com Entendi. dominação, É saca? tipo aquele pessoal que tipo abusa, não é que abusa, né, mas tipo a pessoa se É que deixa exerce ser... poder sobre o outro. Exatamente. Enfim. Mano, não, antes de você continuar, isso tem muito cara de ser pornô que mulher assiste, velho. Enfim, continuando. Cara, aí vamos lá. E você percebe que isso aí ele vem sendo imposto na cultura. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é ler mangás, né? Desenhos japoneses. Inclusive, recomendações para os gordões que assistem. Que assistem não, que leem. Um site excelente para isso, mangadex.org. A maioria das coisas é em inglês, mas deixa de ser preguiçoso e vai estudar um pouquinho. E tem uma revista, tipo um gibi, uma série que eu gosto,
que eu não me orgulho disso, tá? Infelizmente é uma merda, mas não sei por que ele me prende. Chama Canal de Okarishimasu, que aqui a gente ficou conhecido como Namorado de Aluguel. E é a história de um guri que ele toma um pé na bunda da namorada dele. Aí ele acaba, num momento de tristeza, ele descobre um serviço de namorada de aluguel. Mas não tem, tipo, não é nada que você realmente imagina, tipo, por exemplo, lá de encontros íntimos, não. É tipo assim, é literalmente encontros sociais, sabe? Você paga e ela, sei lá, vai num Finge aquário ser com sua você, namorada. vai assistir um filme com você, entendeu? Esse tipo de coisa. Por descuido, ele acaba expondo ela para a família dele e ela acaba expondo ele para a família dela, né? Então, para obviamente eles não cometerem um suicídio social de falar que é tudo armação, eles têm que manter um falso namoro em questão assim. Enfim, é um negócio meio comédia, romance, vai piorando bastante, infelizmente. Mas tem uma coisa que todo mundo ficou puto, revoltado, os caras que assistiram, que foi um capítulo, eu vou até pesquisar aqui, um capítulo que o nosso herói, o Kazuya, né, que é o protagonista, ele tá numa Ok. ele tá numa piscina ou num parque aquático, enfim. E essa garota, como obviamente é uma fachada, você imagina que ela não fique com ele. E ele sentia inveja de um cara que saía com ela. Tipo, não tinha nada a ver. Mas tem uma parada que todo mundo fica puto, que é uma hora que ele imagina ele com ela, e vamos dizer assim que ele começa a ficar animado, se é que você me entende. Isso foi uma coisa que, um capítulo que quando saiu, na época, todo mundo ficou revoltado, e tipo, eu acabei, né, vendo um pessoal comentando que isso é uma coisa que vem aumentando, sabe? Vamos dizer assim, essa subcategoria Deixa eu ver se eu que entendi. O no, protagonista, ele imagina o outro cara ficando com a mina? ele, vamos dizer assim, ele fica animado com isso, se é que você me entendeu. Eu Oh, vou meu falar que Deus. nem o Kazuya, cara, tipo, ei amiguinho, não levante, não é a hora agora. E, Cacetada. e como eu falei, tem um subgênero que veio crescendo muito nos mangás japoneses que eles chamam de netorari. Netorari é uma palavra japonesa para desenvolver para gênero de traição, cara. Não tem matéria sobre isso, eu não conseguiria mostrar isso para vocês, mas é uma coisa que muitos caras que acompanham já tem há um tempo acabam já perceberam, né? E eu assino embaixo também já tem uns 3 anos que eu tipo acompanho o mangá para valer e tipo assim nesse próprio Mangadex eles acabam te recomendando algumas coisas. Eu reparei que uns tempos para cá começou a aparecer mais recomendação que tem essa categoria escrito tipo sabe isso está incluso na história. E cara, isso é não sei o que o Cliff vai comentar, mas eu senti que isso é uma coisa que vem aparecendo mais no meio digital, sabe, na cultura. E eu achei a, o frame, né, a página que tem isso aí. Relaxa que não tem nada explícito, mas você vai ver que é meio bizarro, cara. Aqui. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Deixa eu ver. Cacet... Cacetada, velho. É muita tristeza, né, velho? Mas o que você acha? Você acha que isso aí tá sendo imposto culturalmente? Eu acredito que sim. Vamos lá, vamos falar de Japão, então? Pode falar de Japão? Cara, E os otaquinhos vai ficar zangado. eu acho que não é segredo pra ninguém que o Japão tá uma merda se falando de relacionamento. Inclusive, comentando a respeito desse ponto que tu falou da série que tu acompanha aí, no Japão, esse tipo de serviço de acompanhante, não acompanhante sexual, simplesmente um acompanhante para conversar, para fazer coisas sociais, ele é muito comum, porque a maioria das pessoas no Japão se sentem muito sozinhas. Muitos rapazes eles acabam não se destacando, não querendo evoluir, socialmente falando, e isso acaba gerando com que exista um número muito grande de mulheres no mercado, por assim dizer, né? Existem sim aqueles caras destacados, só que os caras destacados no Japão, eles não querem saber de casamento e eles preferencialmente ficam com mulheres de 30 anos para baixo, ou seja, se a mulher tem 31 anos, para ele é merda. E muitas das mulheres japonesas estão extremamente pergâmicas. Inclusive, um tempo atrás eu postei um vídeo aqui no canal falando sobre mulheres chinesas, né?
E a situação delas está muito parecida com a das japonesas. Só que a das japonesas está um pouco pior, porque as japonesas elas têm condição social, entendeu? Não é que nem a maioria das chinesas por aí, lá na China, no caso, né? Que tem que ficar vendendo bacalhau na feira para poder conseguir sobreviver. Tipo, a mulher japonesa média, ela pode trabalhar numa empresa, ela tem ascensão social, ela pode ser, inclusive, crescer dentro de empresa, ter cargos dentro de uma empresa. Então, as exigências dela são extremamente elevadas. Isso acaba gerando um fenômeno social, e é justamente essa questão dos relacionamentos estarem extremamente quebrados. Sem contar também com o crescimento e o incentivo, não só da pornografia, mas de certas práticas que fazem com que as pessoas se isolem cada vez mais. E isso acaba sendo uma situação muito confortável. Querendo ou não, o ser humano ele sempre buscou isso, desde a sua essência primordial. Caramba, tô começando a parecer um australopithecus falando agora. Mas enfim, desde sua essência até os dias atuais, o ser humano vem buscando conforto. A melhor forma possível de fazer uma atividade que não canse você, um trabalho que não seja puxado e que pague bem. Então, sempre foram alternativas que o ser humano foi procurando para encontrar esse conforto. Infelizmente, viver de uma forma onde você não precisa se desgastar dentro de um relacionamento para poder conseguir conquistar uma pessoa, manter aquela pessoa do seu lado, é uma forma mais confortável, querendo ou não, né? E aí você vê uma sociedade que tinha tudo para ser muito próspera, extremamente falida, né? Por conta de questões sociais. Tanto que a natalidade, a taxa de natalidade no Japão é extremamente baixíssima, e mesmo assim, por conta dos antigos, por conta das pessoas mais velhas, tem bastante gente. Mas a tendência é que esses números venham diminuindo, ao ponto de o governo pagar para que pessoas tenham filhos. Sim, no Japão, o governo ele incentiva que pessoas tenham filhos, porque ele está prevendo que daqui a, sei lá, 50 não, 30, 40 anos, a população simplesmente despanque, ó, caia pra cacete. E aí existe esse tipo de incentivo que, infelizmente, é uma coisa meio tardia, porque, querendo ou não, questões sociais sempre vão se sobressair a questões sociais e culturais, no caso. Sempre vão sair a incentivos governamentais, cara. E, nesse caso aí, é uma questão bastante delicada. No caso do Brasil, a gente não tem tanto disso ainda. Só que, sim, existem certas sementinhas que são jogadas incentivando que a população fique mais, como é que eu posso dizer, mais liberal, entende? Porque isso é uma coisa mais, como é que eu posso dizer, mais confortável. Para que eu vou perder tempo brigando com a minha esposa pedindo para que ela seja fiel comigo, sendo que eu posso simplesmente deixar ela ficar com quem ela quiser e eu posso ficar com quem eu quiser também. Só que isso muitas vezes acaba não acontecendo. E mesmo assim, acaba existindo essa permissividade. Fun fact: o Japão ele é um dos países que no passado, tipo, a Ásia no geral, ela sempre foi baseada em honra, honoris causa, vamos assim dizer. E com isso, cara, foi uma sociedade sempre patriarcal. E o que acontece? Quando uma sociedade é patriarcal, os homens eles tendem a ficar feios, né? E as mulheres tendem a ficar bonitas, porque são eles que vão selecionar. E é por isso que, por exemplo, cara, tem tribos africanas que elas eram matriarcais. Por isso que, tipo, o homem africano ele é mais desenvolvido. E o Japão não é uma exceção de sociedade patriarcal. Por isso que hoje a mulher asiática ela é muito bonita, né? Tipo, ela é muito desejada. Mas, curiosidade, isso é uma coisa que permanece até hoje. Você estava falando desses serviços, cara. Existe uma coisa chamada Cabaré Club no Japão. Não é o que o ouvinte está pensando. Ele é literalmente... Ele é um clube, sim. Tipo, você vai pra... É como se fosse um bar. Tipo, você vai lá pra tomar um drink, ouvir música, descansar após trabalho. Alguns vão a negócios. É um lugar que tem literalmente mulheres que ficam lá pra dar uma companhia agradável, entendeu? Segundo palavras dos próprios japoneses, é que às vezes negociações e descanso precisam de trocas femininas. Mesmo que um falou, esteja só lá, tipo, pentelhando e pedindo bebida de graça. Mas, enfim, esse é um primeiro exemplo.
Segunda coisa, essa questão de você receber benefícios governamentais para reprodução. Isso existe em todo lugar. Até no Brasil existe isso, né? Tem gente que vive do Bolsa Família. Mas o fato é que em países com baixa natalidade, tipo o Japão da vida, na Europa, eles tendem a pagar por mais e por criança também, né? Você acaba recebendo esses programas assistencialistas. Aqui no Brasil a gente não tem esses problemas de natalidade, porque literalmente todo mundo aqui é macaco e acaba tendo filho não planejado. Então Pobre. é por isso que a gente não tá tão ruim, sim. Um casal de pobre consegue compensar um casal de rico. Tipo, fica tranquilo. Exato, cara. Igual, por exemplo, com certeza já tem alguém na sua família que já é mãe ou pai, né? Na minha família já tem dois, nesse caso, na minha faixa de idade. Sendo que da minha faixa de idade já éramos em 4, e 2 já geraram primogênitos, vamos assim dizer. Tem um primo que ele é pai. Então, E atualmente quem cria o filho dele são meus tios. nossa, deprimente. Curiosidade, cara, tem um canal muito bom que eu assisto, que eu acho que ele até mudou o nome recentemente. Pesquisa aí depois, vocês aí que gostam do Japão. Chama-se The Japan Reporter, ou Nobita from Japan. Geralmente, quando você vê algum canal de intercâmbio ou de algum nativo, eles sempre vão mostrar as coisas boas, né? Esse Nobita ele faz o contrário. Praticamente, tipo, 90% dos vídeos dele é mostrando os problemas que o Japão tem. Então é um canal interessante. E tem um vídeo dele que ele tava pegando a intenção das pessoas se casarem. E, cara, aconteceu uma coisa interessante, velho. Tipo, ele pegou mais ou menos uma faixa um pouquinho mais velha que nós, Cliff. Tipo, a faixa ali dos 25 aos 30 anos. E, cara, e as mulheres que ele pegou, tipo, 90% responderam que sim, que queriam se casar e ter filhos. Mas o que realmente me surpreendeu foi os homens, cara. Tipo, 90% disse que não queria. E detalhe, tá? Tipo, igual falou, cara, mulher japonesa, ela é muito requisitada. Tipo, mulher asiática no geral, porque ela é muito feminina, muito bonita. Então, tipo assim, se nem os caras estão realmente querendo, né? Tem essa questão da baixa natalidade. E... Enfim, é um canal top, depois vocês vão lá ver. Agora, voltando no Kakuji, que eu até me perdi quando a gente começou a falar desse negócio de baixa natalidade. Já voltou, fomos pra França, depois ficamos no Japão. Exato. Enfim, tipo, eu até perguntei se você acha que existe alguma espécie de política por trás. Eu acredito que sim. Primeiro, cara, libertinagem sexual faz o cara ter uma natalidade menor e, querendo ou não, traz um monte de problemas para a sociedade. Você acaba ganhando DSTs. Geralmente, alguns castigos que as pessoas recebem por conta disso é depressão, suicídio, problemas do tipo. Então, eu acredito que geralmente é alguma arma que eles usam para subverter nações, cara. Querendo ou não, é muito fácil hoje você destruir uma nação sem necessariamente mandar um tanque de guerra para lá. Tu acha que seja esse o caso, velho? Com Cuckold em especial, não que pornografia já não fosse uma coisa danosa, mas ela vai piorando. Cara, eu acredito que existem sim forças no governo, nos governos em geral, só que, diferente do que muitos possam pensar, eu não acredito que ela seja generalizada. Tipo assim, todo o governo tenha esse pensamento. Até porque a gente tem amplamente, em todas as partes do mundo, a gente tem direita e esquerda. Obviamente, a esquerda é sempre maior do que a direita, na maioria dos casos. Só que a gente tem alguns casos específicos que a gente consegue deixar em mente e fazer com que a gente exclua, por exemplo, uma ideia de ordem mundial, como, por exemplo, a China e a Rússia. Não estou querendo dizer que, por conta de China e Rússia, não existe uma ordem mundial. Estou dizendo que ela não tem força total ainda, entende? Então a gente pode dizer que uma parcela grande do poder político do mundo, mais de 60%, não, de 70%, assim, inventando estatística do rabo aqui. Mas eu diria que sim, tem bastante poder político por trás desse tipo de manobra, só que eu ainda não acho que esteja completo, entendeu? Mas isso não quer dizer que um dia não será. Dizendo que esse poder... Vamos pensar no caso de uma empresa, né? Tem aquela empresa que ela tem vários ativos e vários donos.
Só que tem aquele dono que ele é 40, vamos dizer assim, que tem aquele dono que ele tem 49% da empresa. Ele tem muito da empresa, só que ele não tem a empresa inteira. Então, ele não pode, por exemplo, mandar e desmandar no quesito de querer vender a empresa, por exemplo. Ele precisa consultar os investidores. Afinal de contas, ele não é o dono majoritário, porque ele tem 49%. Se ele tivesse 51%, ainda assim, ele teria que consultar os outros. Porém, ele seria dono mais efetivo, teria mais poder, que é o caso dos governos. Se você somar todos os governos, a gente consegue ver que existe uma maioria, sim, que tem esse poder mais mundial. Se você pegar, por exemplo, as Américas, pega do Uruguai ali até a ponta do Alasca, você vai ver que tem um governo sim que se destaca entre todos esses aí. Só que na Ásia, na Europa, isso já muda um pouquinho mais. Mas ainda assim, esse poder ele existe, né? Um poder que quer sim destruir coisas, que quer sim se intrometer dentro das tradições, dentro da sociedade, porém ele ainda não é a maioria. Quer dizer, ele ainda não é absoluto. A maioria ele é, mas não absoluto. Sim, sim, certo. Não, tipo, o que que eu acho da maioria desses poderes, vamos dizer assim, que acabam aparecendo? É que é o seguinte, às vezes o cara ele nem faz por vontade, entendeu? Ele acaba descobrindo e depois que os caras acabam estragando. Isso de certa forma aconteceu com fissura nuclear, né, cara? Eu acho que foi o Einstein que descobriu. E ele não fez com um intuito de guerra, cara. Muito embora a energia nuclear hoje seja tipo, vital hoje no mundo do combate. Então tem essa questão também. Eu também acho que não foi muito por acaso que os caras descobriram que você consegue quebrar uma nação com os mais jovens assistindo os X vídeos todos os dias. Né? Aí que tá. Por que especificamente o Cuckold, cara? Ele é um dos que mais cresce. Você tem 1 milhão de fetiches, assim dizer, cara. E eu meio que dei a resposta pra isso. Que é fetiche, velho? Fetiche é um distúrbio sexual. Você pode até os entre 1.500 aspas mais saudáveis, né? Tipo, igual, por exemplo, tem um colega nosso que eu acabei conversando por um acaso, ele falou que gostava muito de pezinhos femininos, sabe? Ah, Isso é uma pelo coisa que o amor de pessoal meio que fala Deus. sem Eu já, pudor, né? pior que eu já sei quem é, cara. E isso me deixa triste, mano. Não é o que tem sobrepeso, é o que tem subpeso, cara. Pior é. Ah, velho. Ah, velho. Ô, Hitami, por que tu só tem amigo merda, cara? Me responde aí. Não sei, né, cara? Infelizmente eu tenho que andar com você. Não tem muito pra onde correr. É, cara, é isso que eu te falo, cara. Você deveria procurar amigos dentro da igreja, só isso que eu te falo. Não tem ninguém da minha idade lá, é muito triste. Mas enfim, olha só como falou, cara. Inclusive, tipo, eu meio que ia preparar isso pro final, apesar de que eu não sei quanto tempo tá, que eu não tô gravando dessa vez. Cara, se tu tá assistindo esse tipo de coisa e quer parar, uma opção, cara. A primeira opção pra você poder se limpar, cara. Abandone fetiches, velho. Todos eles, sem exceção. Ele é um distúrbio. Ele é um problema mental, mesmo que te falem que não é. Que, tipo, não, que é retrógrado, alguma coisa assim. Isso aí ele é feito para tipo, distúrbio sexual é uma coisa muito forte. É muito fácil de você utilizar isso como arma política, entendeu? É a mesma lógica, por exemplo, do cara que ele diz que por exemplo, se chega alguém reclamando, falando que não é para você, sei lá, fumar maconha. E o cara fala, tipo, ai, não, eu tô normal. Cara, o cara não tá normal. Você consegue perceber que o cara que as pessoas que fazem isso sempre têm aquela cara meio de zumbi, não consegue raciocinar direito, o cara não tem vontade de fazer nada, enfim, tem sempre algum segredinho ali por trás, tá? Então, essa é uma questão. Não sei se o Cliff tem algo a dizer sobre isso, sobre o pessoal que é viciado nesse conteúdo. Cara, vício é uma merda. Vício é uma merda. E não existe ninguém melhor para dar conselhos a respeito de merda, de coisas ruins que acontecem na vida do ser humano, do que o Mestre Supremo, né? Que no caso seria Jesus Cristo. E é uma coisa que Jesus Cristo ele fala, né? É com respeito a coisas que te fazem tropeçar, né? Eu não sei qual é o termo, dependendo da religião, né? Católica, evangélica, mas uma palavra que é mais comumente usada é com respeito às quedas, né? As famosas recaídas. E Jesus Cristo ele falando a respeito de recaídas, ele falou uma coisa que acho que muitas pessoas aqui conhecem, que é
Se a tua mão direita te faz tropeçar, arranque-a. Parece que tava até falando a respeito daquele negócio lá, né? Daquela prática lá que a gente usa, que Há as pessoas dois usam. mil anos, já deixando a real para os cookies ateus, velho. Então, cara, obviamente eu não vou falar pra vocês, corta a mão fora, mas tipo assim, sim, cara, você tem que fazer o máximo possível para você se livrar desse tipo de coisa. Então, vamos lá. Você tem uma estante ali que tá cheia de, um exemplo, tá cheia de gibizinho, de bonequinho, ah, de entretenimentos que você sabe que não são legais. Você É tipo, realmente acha. mano, acaba com seus bonequinhos que você comprou do AliExpress do Genshin Impact, cara. Isso aí vai tá te Exatamente. desgraçando. Cara, você sabe que conforme você fica olhando aquele negócio entra na sua cabeça. Conteúdo que você consome na internet. Então, se você fica vendo se você curte determinadas páginas no Facebook, se você vê determinados vídeos no YouTube, se você segue determinadas pessoas no Instagram. Então, querendo ou não, cara, tipo assim, não é tão difícil, é só você ir na fonte, vai na fonte. Obviamente, recaídas existem. Só que existe uma diferença de você recair e se levantar e de você recair e ficar no chão. Então, sinceramente, a desculpa não existe. Obviamente. É difícil. Eu não posso, por exemplo, ficar sem usar o celular, porque eu trabalho, tal. Beleza, tranquilo, a gente dá para entender esse tipo de coisa. Só que uma coisa é você se acomodar, falar, em desistir porque é muito difícil, e desistir porque, sei lá, porque eu fracassei, mas eu vou tentar de novo e vou bola para frente. Então é isso, cara. E obviamente, eu vou ter que puxar a sardinha para a religião, cara. Faz uma oração, pelo amor de Deus. Tenta se achegar ao divino, ou seja lá o que você acredita, mas tenta dar foco para aquilo que te afaste o máximo. O máximo, ó, Cebolinha. Eu não sei que o Cebolinha não fala máximo. Enfim, aquilo que te afaste o máximo possível daquele seu vício. Só assim você vai conseguir manter um equilíbrio entre uma vida espiritual e uma vida espiritual, uma vida casta, uma vida leve e uma vida ordinária e comum, por assim dizer. Olha só, curiosidade aqui. Inclusive, isso é uma coisa que faz o pessoal ter muito problema. É que ele acha que não. Que as coisas não vão entrar na cabeça dele. É sempre essa ideia individualista, tipo, não, cara, eu vejo bonequinho, tipo, eu tenho os bonequinhos no meu quarto, mas eu não assisto hentai, por exemplo. Cara, não necessariamente precisa ser isso. Velho. Existe uma coisa chamada subconsciente e metapropaganda, que eu tô considerando muito fazer um vídeo de metapropaganda, que é o seguinte. Existe a propaganda, que é aquilo que você consegue ver. Por exemplo, quando a Globo ela mostra aquelas novelas onde tem um casal gay se pegando, tipo, obviamente aquilo ali é pra subverter a galera, é pra aquele molequinho mais novo achar que não tem problema, sabe? Mas existe uma coisa chamada metapropaganda. Você sabe sabe o que meta? Tipo, o Facebook ele se chama Meta, ele queria lançar um programa chamado Meta, porque meta é como se fosse aquilo que está ali você não consegue ver, né? Aquele mundo virtual ele tá ali, mas quando você vai para a realidade não tem nada daquilo, entendeu? Essa é meio que a ideia que ela quer passar. Cara, metapropaganda é um conceito muito interessante. Ele age no subconsciente da pessoa e você tá consumindo aquilo ali sem você saber, velho. É igual, por exemplo, quando você... Eu tô tentando pensar em algum exemplo de metapropaganda aqui. Vamos voltar para esse exemplo da Globo. Cara, se tem uma novela, por exemplo, da Globo, vai, o cara ele é casado, ele tem a família dele, tem os filhos dele, e de repente ele trai a mulher dele com outra mulher. A opinião geral das pessoas é que esse cara é um canalha, um maldito, enfim, ele tá desgraçando todo mundo. Mas se você pegar o mesmo caso inteiro, só que ao invés do cara trair com outra mulher, ele trai com um homem, você vai perceber que a opinião das pessoas ela tende a mudar, né? Falar tipo, não, ele sempre foi reprimido, a sociedade sempre foi maldosa com ele, agora ele tá se libertando dessas amarras heteronormativas, sabe? Então, cara, é sempre aquela propaganda sutil que tá lá e o cara não consegue ver, que é aquela propaganda de Aquela passada de marxista, né? pano maravilhosa. Eu tenho, eu, Entendi. eu tenho um exemplo, aí você vê se
se encaixa também, eu acho que é até um pouco mais fácil do ouvinte visualizar. Você tem um cachorro. Imagina um cachorro aí. E todo mundo sabe que cachorro é movido por instintos, né? E um dos instintos do cachorro é justamente a busca por comida. E você decide deixar comida em um ponto específico, em horários aleatórios do dia. E só deixar comida ali. Você vai ver que, tipo, enquanto o cachorro não sentir o cheiro, não passar por aquele local, ele não vai comer a comida. É meio que uma forma dele... tipo, ele não sabe que a comida existe, então ele simplesmente vai ignorar. Já quando você, antes de colocar a comida, você faz algum estímulo, como, por exemplo, tocar um sino, fazer um barulho, tocar uma música, isso ativa um gatilho na cabeça do cachorro que, conforme você for fazendo isso progressivamente, vai chegar um momento que vai ficar automático. Toda vez que você fizer aquele barulho, o cachorro vai saber que é hora de comer. Isso meio que entra no subconsciente dele. Ele associa o barulho à hora de comer. Não necessariamente o barulho tem a ver com comida. Pode falar. Ele entra no subconsciente, mas não seria metapropaganda. Seria o esquema de Pavlov. Foi Pavlov que fez esse experimento, né, de que você pode condicionar a pessoa a um certo comportamento. Você quer um exemplo de esquema pavloviano? Se você chegar para uma pessoa e falar que você é nazi, sabe, tipo aquele regime alemão que se você falar que é NS, as pessoas elas vão começar a ter raiva de você, vai querer te bater, vai querer te prender. Mas se você chegar para essa pessoa e virar e falar, eu sou nacional socialista, que é basicamente a mesma coisa, a pessoa vai ficar normal, falar tipo, legal. Entendeu? Tipo, isso é um esquema de Pavlov, você fazer a pessoa sentir raiva, mesmo que ela não entenda o porquê, ao ouvir uma determinada palavra. Tem um pouquinho a ver, mas não muito. Enfim, outro exemplo de metapropaganda. Tem muitos na pornografia também. Mas as empresas usam isso toda hora. Igual, por exemplo, essas empresas aí que falam que lutam pelos direitos das mulheres, cara. É uma metapropaganda. Que eles não estão. O que a mulher, quando ela compra o produto de alguma empresa que se diz feminista, que ela não tá percebendo, é que aquela empresa ela se diz feminista, cara, porque quanto mais ela faz isso, mais ela pode tirar direitos das mulheres e fazer elas trabalharem mais. Igual, por exemplo, você sabe por que sabe quem que financiou movimentos feministas, cara, pela libertação do trabalho da mulher? Aquele pessoal, sabe, do nariz grande. Mas eles usaram aquela propaganda de que as mulheres são oprimidas. Sendo que, na realidade, eles não queriam libertar a mulher de opressão nenhuma. É que eles perceberam que tinha literalmente metade da população que não comprava produto, que não trabalhava e que, por consequência, não gerava renda. Isso é um exemplo de metapropaganda. E, cara, isso tem muito no cookiismo, nessas coisinhas assim, saca? Então, colegas, muito cuidado, cara, quando você vê alguma coisa, você pensa, eu não tô sendo influenciado por aquilo. Você tá, cara. Muito provavelmente você só não tá percebendo, mas você tá. É muito difícil você... Pra falar a verdade, acho que ninguém é 100% imune à propaganda. Mas é um alerta. Caramba, nesse podcast a gente foi de pessoas irritadas na internet a propagandas, cara. Que coisa, não? Cara, é maravilhoso, cara, esse tipo de programa, que isso que rende. Mas é isso aí, galera. Tipo, fica longe disso aí que é merda e busca Jesus, cara. Vai pra igreja. Exatamente, cara. Acho que é o melhor conselho que você poderia ter dado pra alguém até hoje nesse podcast, cara. Sim, sim. Bom, pra mim tá bom, cara. Eu não quero mais falar disso porque já tá me dando náusea ter que ficar pesquisando isso. Não, cara, é coisa que colocaram na sua cabeça, cara. Fica na paz. Que bom que eu sou incel. Tipo assim, eu acho que todo cara que ele se relacionou com alguma menina, ele pode ter sido corno, só que ele não sabia, tá ligado? Inclusive eu acho que eu me coloco nessa lista. Então, provavelmente, existem mais chances de eu ser mais corno que você, cara. Olha aí. Olha o mundo. Como é que é as coisas. A não ser uma coisa. Você é aquele cara que, tipo, ficava observando a mina de longe e nunca falou com ela? Já, aham. E a única vez que eu falei, eu tomei um fora. Até você descobrir que ela arrumou um namorado ou coisa pior? Não era por isso, cara. Geralmente, geralmente é o seguinte, o meu padrão inicial, cara, é quando ela falava alguma coisa que eu não gostava, velho.
Eu, por exemplo, contar uma historinha aqui no meu primeiro emprego, cara. Tinha uma menina que eu tinha que fazer, eu era jovem aprendiz, né? E jovem aprendiz você tem que fazer uma espécie de curso de capa, não é bem curso de capacitação, claro, não capacita ninguém. Ah, Mas um eu tô dos dias, lembrado dessa menina, cara. Nossa. então, ela até que era legalzinha comigo tudo, mas uma coisa que me fez tipo, ter repulsa dela, cara, é que foi quando ela começou, foi quando ela fez a primeira tatuagem, quando ela mostrou que ela ouvia funk, velho. Aí, cara, me deu um nojo, não sei o que foi. Aí, desde então, o pequeno Hitomi aqui é o líder em céu, cara. Eu que vou liberar a libertação dos incels do Brasil. Só aguardem. E eu estou só observando, cara. Eu vou observar de longe, assim. Eu sou aquele. Eu sou passivo neutro, velho. Que tristeza. Eu sou caótico e neutro. A minha ideologia depende de quem eu tô trolando. Né? Mas, Perfeito. por hoje, é só, meus amigos. Aqui no e-mail, aqui na descrição vai ter o nosso e-mail. Tu já foi corno, cara? Tu já foi. Tu participa do Cuckold? Manda um e-mail que a gente vai ler a sua trágica história ao vivo e em cores aqui. E por hoje é só de minha parte. Meu nome é Hitomi e eu espero que vocês tenham gostado. Isso aí. Comentem nos comentários, pessoas. Vamos engajar o vídeo aí. Não esqueça o gostinho de se inscrever no canal para que você não seja um corno manso. Não, cara, você nunca ouviu esse bordão em outro canal do que você está falando. E é isso aí. Forte abraço a todos. Arrivederci.